Imagina andar por uma rua tranquila no Japão ao cair da noite, cercado apenas pelo som do vento e o farfalhar das árvores. Tudo parece calmo, até que você sente que não está sozinho. O terror japonês tem essa habilidade única. Ele não grita, ele sussurra. É um medo que não vem de sustos fáceis, mas de detalhes sutis que perturbam profundamente. Se no vídeo anterior exploramos as diferenças culturais e as figuras como os Yurei e Yokai, hoje vamos mergulhar ainda mais fundo nesses registros de aparições que desafiam a lógica. Veremos mais vídeos estranhos hoje, onde cada sombra e cada movimento pode ser muito mais do que aparentam. E perdão se minha introdução foi breve, mas acredito que não há nada melhor do que imagens para descrever o desconforto que essa atmosfera oriental tem a nos oferecer. Caso não me conheça, meu nome é Min e seja bem-vindo ao meu vídeo. No primeiro vídeo de hoje, acompanhamos um grupo de jovens que decide explorar uma área remota de Tóquio durante a madrugada. À primeira vista parece apenas um teste de coragem, já que o lugar é bem sinistro e pode até carregar uma fama de aparições estranhas. O registro em si é bem amador, provavelmente feito apenas para documentar qualquer evento inesperado, e, de fato, algo inusitado acontece. Eles caminham por aquele local completamente escuro, enquanto conversam e brincam uns com os outros. Tudo muda quando um dos rapazes chuta uma cerca, gerando um barulho que quebra aquele silêncio e provoca um susto nas duas garotas do grupo. Assustadas, elas correm de volta para o carro, enquanto os dois rapazes as seguem. Ao retornarem ao carro, que estava com as luzes internas acesas, possivelmente para facilitar a localização naquele breu, o grupo entra e começa a conversar sobre a experiência. Para eles, parece ter sido uma experiência divertida. Porém, ao analisar a filmagem com cuidado, o garoto que estava filmando acabou notando algo um tanto quanto estranho. Na parte do vídeo em que mostra eles voltando para o carro, por um breve momento, podemos ver uma moça sentada no banco de trás. E o mais perturbador é que quando eles entram no carro, a moça não estava mais lá, apenas os 4 amigos estavam presentes. Outra coisa peculiar é uma silhueta que aparece do lado de fora do carro, visível na janela de trás, entre as moças. Pela baixa qualidade do vídeo, é difícil discernir exatamente o que é, mas parece ser um rosto, já que em outro momento, quando o garoto olha para trás, aquilo já não estava mais lá. Nesse segundo vídeo, vemos duas jovens preparando uma surpresa para uma amiga que estava fazendo aniversário, com direito a um bolo decorado e velas acesas. Elas entram na sala cantando parabéns, e ao terminar a canção, sugerem que a aniversariante apague as velas. Uma delas tem a ideia de apagar as luzes da sala, deixando apenas o brilho das velas para criar uma atmosfera mais dinâmica. A aniversariante sopra as velas, mas uma delas insiste em permanecer acesa, exigindo mais alguns sopros antes de finalmente apagar. Por alguns segundos, o ambiente fica completamente escuro, até que a luz da vela volta a iluminar fracamente o local. E em um desses momentos, algo inesperado aparece. É possível ver claramente um rosto atrás da garota, observando a cena em silêncio, com uma expressão estranha, vazia, que não parece pertencer a ninguém ali presente. A presença desse rosto não é percebida durante a gravação, mas torna-se evidente ao assistir o vídeo posteriormente. O contraste entre o momento alegre e a aparição inexplicável torna um vídeo que deveria ser feliz em algo totalmente enervante. Nesse próximo vídeo, acompanhamos um casal visitando uma casa remota no Japão, acompanhados de um agente imobiliário que estava lá para mostrar o imóvel. O casal havia demonstrado interesse em alugar a casa, mas a verdadeira intenção deles era registrar o local em vídeo, já que aquela casa era famosa na vizinhança por supostamente ser mal assombrada, devido a um suicídio que ali ocorreu. A visita começa normalmente, com o agente guiando e apresentando os cômodos, enquanto o casal o acompanha e interage como esperado.
Em determinado momento, o homem que estava mostrando a casa se distrai conversando com a esposa, dando ao marido a oportunidade de subir ao segundo andar para filmar discretamente. Ele explora o andar superior por alguns instantes, mas logo ouve sua esposa chamá-lo. O marido desce e se junta a ela, enquanto o agente agora mostra o pátio da casa. Tudo parece seguir o plano, até que em um momento, o agente vai para outro cômodo, presumindo que o casal seguiria para mostrar o restante da casa. No entanto, o casal permanece onde está, deixando o homem falando sozinho. Aproveitando a oportunidade, a esposa se abaixa e cochicha algo para o marido, dizendo que não estava se sentindo bem ali e preferia esperar do lado de fora. Ele concorda e a pede para sair enquanto termina de explorar o local. Logo após, o agente retorna para verificar por que o casal não seguiu e percebe que o marido estava filmando a casa. O homem então fica furioso e começa a discutir com o marido, e então parte para cima do mesmo, tentando tomar a câmera. O marido, porém, consegue escapar e corre para fora da casa. Ele e a esposa fogem apressadamente em direção ao carro, enquanto o agente os segue, gritando e xingando ao longe. Só que o casal nem imaginava que sua maior surpresa viria apenas ao analisar as filmagens do local, que realmente capturaram a presença de algo que habitava aquela casa. Em vários momentos do vídeo, é possível avistar ainda que de relance, a figura de uma mulher pálida de vestido, que pode ser vista no segundo andar, enquanto o marido descia as escadas, em um canto e atrás das cortinas. A pergunta que fica é: seria essa mulher a mesma que tirou a própria vida na casa e agora assombra o local? No anexo número 4, acompanhamos uma pessoa que buscava documentar uma denúncia. A casa mostrada no vídeo pertencia a seu avô, que havia falecido há muitos anos atrás. Para evitar que o lugar ficasse abandonado, um vizinho que morava próximo se ofereceu para tomar conta da propriedade. Essa solução funcionou por algum tempo, mas algo estranho aconteceu. O vizinho, que mantinha contato regular com a família, parou repentinamente de responder às mensagens e ligações. Desde então, ele nunca mais deu notícias. Preocupada com o estado da casa, a pessoa no vídeo decidiu visitá-la para documentar sua situação para mostrar aos outros familiares. Ao chegar lá, encontrou o local completamente abandonado, mal cuidado e até mesmo revirado, como se ninguém tivesse cuidado dele por anos. O que começou como uma simples gravação para expor a responsabilidade do vizinho se transformou em algo muito mais perturbador. Em certo momento do vídeo, a câmera foca em uma área que parece ser uma lavanderia ou um cômodo semelhante. No início, não há nada em comum à vista, mas, enquanto a pessoa filma outros cantos do ambiente e depois volta a enquadrar aquele espaço, algo aparece, algo que não estava ali antes. Uma cabeça surge atrás de um balcão, deitada como se estivesse observando. O mais bizarro é que, ao perceber a câmera, essa coisa move o pescoço e olha diretamente para a pessoa que está filmando, como se quisesse ser notada. Esse é um claro exemplo do terror japonês morando na sutilidade, escondido nos detalhes, podendo facilmente passar despercebido. Mas afinal, o que era essa presença? Poderia ela estar conectada com o desaparecimento do vizinho? Ou quem sabe, até o falecimento do avô da pessoa que estava gravando? Talvez, naquele silêncio inquietante, a casa nunca tenha ficado verdadeiramente vazia. No quinto vídeo, acompanhamos dois jovens explorando um pequeno apartamento, aparentemente abandonado. A pessoa que fez o upload nos conta que o jovem protagonista do vídeo era responsável por levar suprimentos do mercado toda segunda-feira para o homem que morava naquele apartamento. Nesta ocasião específica, ele resolveu levar um amigo junto, o mesmo que está filmando. Era para ser apenas um dia rotineiro, sem nada fora do comum, mas ao chegarem à porta do apartamento, algo estranho acontece. Ninguém responde. O rapaz bate na porta repetidamente e chama pelo homem, mas não há qualquer sinal de vida. É então que ele revela ao amigo que sabe onde está escondido uma chave reserva.
Eles decidem usá-la para entrar, deixando suprimentos e aproveitando para dar aquela bisbilhotada no local, acreditando que o homem provavelmente teria saído mais cedo para o trabalho. Uma vez dentro do apartamento, os jovens começam a explorar. Eles mexem em alguns objetos e comentam sobre o lugar, mas o que deveria ser uma simples curiosidade se transforma em um pesadelo. Ao ligarem a luz e olharem para o lado, descobrem o dono do apartamento pendurado em um canto, já sem vida. E essa parte do vídeo eu vou deixar borrado, porque sabem como o YouTube é. E também, ninguém entrou aqui pra ver um cadáver. Pelo menos eu acho. O choque toma conta dos dois. O jovem que está gravando derruba a câmera enquanto tenta ajudar seu amigo a socorrer o homem. Mas já era tarde demais. E é nesse momento que algo verdadeiramente perturbador acontece. A câmera caída captura, por um breve instante, o que parece ser uma figura observando a cena. Podemos notar uma cabeça, com longos cabelos negros, espreitando o desespero dos dois jovens antes de desaparecer sem deixar rastros. A questão que permanece é, o que era aquela presença? E será que ela tinha alguma ligação com o trágico destino do dono do apartamento? Para o último vídeo de hoje, eu resolvi trazer algo diferente, algo especial por assim dizer. Alguns meses atrás, no vídeo sobre assombrações árabes, me recomendaram um canal chamado de Fourth Wall, que a princípio seria algo como exploração urbana no Japão, mas meu amigo, é muito melhor que isso. O canal pertence a uma equipe que investiga histórias sobre fantasmas do Japão, e olha, o que eu vi foi o suprassumo do terror japonês. Vídeos que genuinamente me deixaram desconfortável. E que olha, eu diria que é o mais perto que temos da confirmação de que assombrações existem. Gostaria muito de agradecer a Peach Pie pela recomendação, porque se não fosse pelo comentário dela, eu nunca teria encontrado um canal tão bom sobre. E olha que eu passei muito tempo procurando, mas nada do algoritmo do YouTube me mostrar. Enfim, trarei aqui para vocês um vídeo muito bom desse canal. O que acompanharemos aqui se trata de uma investigação feita por um homem chamado Meguro, que estava tentando decifrar o mistério que rondava uma casa cercada por tragédias. Sua investigação veio a ser interrompida em junho de 2023, devido às opiniões de um médium em relação ao caso. Segundo ele, Meguro tocou em algo que não deveria, algum tipo de maldição. O que veremos foi o que Meguro descobriu e relatou enquanto investigava o local. O local se tratava de uma casa principal com uma clínica anexa, essa que veio a fechar em 1990. Em 2015, o homem que morava na casa, chamado de Matsuo, entrou em contato com Meguro através de um amigo, para que Meguro viesse até o local e registrasse imagens da clínica, já que segundo Matsuo, fenômenos paranormais aconteciam durante a noite no local. Meguro foi até o local e gravou algumas imagens, nas quais podemos ver o estado deplorável no qual se encontrava aquela clínica. E bem, o local foi fechado em 1990, e quando Meguro gravou esse vídeo, fazia 25 anos que o local estava abandonado. Uma coisa estranha que eu gostaria de pontuar é que nesse momento aqui do vídeo, parece que podemos ouvir algo semelhante a um sussurro, algo que o próprio Meguro nota. Mais à frente na exploração, o vídeo destaca as escadarias para o segundo andar, que levavam até o quarto de Hiroto, o homem que trabalhou na clínica até 1990, que na época tinha 20 anos. Além dele e do próprio Matsuo, outra pessoa residia no lugar, junto com Matsuo na casa principal, sendo essa sua filha, chamada de Ayako. O vídeo então nos mostra partes de uma conversa entre Meguro e Matsuo. O homem fala a respeito dos supostos fantasmas do local, e diz para que Meguro filme também a casa principal na próxima vez. O vídeo nos conta a respeito de um acidente que ocorreu no local em 1990, que levou ao fechamento da clínica. Ayako, filha de Matsuo, possuía uma relação bem próxima com Hiroto, e costumava visitar seu quarto na clínica durante a noite. Porém, certa vez, Ayako estava saindo do quarto de Hiroto para voltar ao seu na casa principal. E em meio à fraca iluminação, ou só descuido, Ayako acabou tropeçando e caindo escada abaixo, resultando no seu falecimento. Esse evento perturbou Matsuo, que veio a fechar o local.
Depois que Ayako faleceu, enquanto eram feitos os preparativos para encerrar as atividades da clínica, outra pessoa faleceu. Hiroto tirou a própria vida, ali mesmo em seu quarto. De acordo com Matsuo, pouco antes de Hiroto fazer isso consigo mesmo, ele estava agindo de maneira estranha. Ele subia e descia as escadas correndo, falando "Ayako está vindo", repetidas vezes. Quando Meguro ouviu isso, ele pensou que Ayako tinha amaldiçoado Hiroto à morte. O vídeo então nos mostra como foi a noite de Meguro em que ele passou no local. Ele espalhou diversas câmeras de visão noturna a fim de capturar alguma atividade estranha durante a madrugada. Às 12h30 da manhã, Meguro, que ainda estava acordado, ouviu passos de alguém subindo as escadas. E como podemos ver nas câmeras, não havia ninguém. Após os passos, a porta do quarto de Hiroto foi aberta. Nisso Meguro se levantou e foi ver o que era, já que pensou que poderia ser Matsuo, que estava vindo até o segundo andar. Naquele mesmo dia, Matsuo tinha dito a Meguro que não importa o que acontecesse, em hipótese alguma ele deveria ir até a casa principal, até que ficasse de manhã. Outras coisas estranhas também foram filmadas naquela noite. Na manhã seguinte, Meguro explorou a clínica novamente, mas não encontrou nada de diferente. Ele então foi até a casa principal para conversar com Matsuo, mas acabou encontrando algo estranho na sala. Retratos de pessoas no chão, com bonecas em cima de seus rostos. Meguro então foi pego de surpresa quando Matsuo pegou filmando aquilo e pediu para que Meguro fosse embora do local. Meguro então voltou para casa e organizou todas as filmagens, e então mandou em um e-mail para Matsuo, que apenas respondeu: "Parece que Ayako queria ver o Hiroto". Após isso, Meguro perdeu o contato com Matsuo, e 3 meses após os eventos que vimos, Meguro recebeu uma ligação daquele amigo que havia o apresentado. Matsuo havia falecido de ataque cardíaco. Um vizinho o encontrou caído e chamou por ajuda. Os vizinhos que acompanharam a situação falaram que enquanto Matsuo estava sendo transportado de maca para dentro da ambulância, ele sussurrava algo como uma espécie de oração. Obviamente toda essa situação deixou Meguro bem assustado, mas algo ainda o intrigava. O que eram aqueles retratos que ele viu, e por que Matsuo não queria que ninguém mais visse? Após esses eventos, 8 anos se passaram, e em 2023, Meguro recebeu uma ligação daquele mesmo amigo, falando que a casa havia sido comprada. Meguro então entrou em contato com o novo dono do local, e os dois conversaram sobre a investigação. O novo dono então pediu para que Meguro retornasse até o local para fazer novas imagens, e ver se aqueles estranhos fenômenos ainda estavam ocorrendo durante a madrugada. O homem também contou a Meguro que ele havia comprado a casa na época da pandemia, e que até aquele momento ele teria visitado o local poucas vezes. O homem também falou que se sentia desconfortável no local, principalmente com os retratos de pessoas mortas e bonecas na sala de estar. Ele também disse que em determinado momento, familiares vieram até o local e pegaram o que queriam sem permissão, e que provavelmente mexeram em coisas do Matsuo. O dono disse que pretende dar a chance de Meguro investigar novamente o local, porque logo mais ele vai reformar, e provavelmente tudo aquilo irá ser jogado fora. Em 2023, Meguro retornou à casa para passar mais uma noite e capturar novas imagens. Ele explorou novamente todo o local, que se encontrava ainda pior que da última vez. Agora, sem a presença de Matsuo, Meguro pôde explorar à vontade a casa principal, que se encontrava em um estado bem parecido com o da clínica. Meguro aproveitou para ver mais de perto aqueles estranhos retratos com bonecas em cima. Há 8 anos atrás, quando Meguro viu aquilo, ele acreditou ser algum tipo de ritual, por mais que parecesse meio desajeitado. Algo que Matsuo notou dessa vez é que aquele ritual estava posicionado bem na frente de um altar Shinto. Curioso para saber quem eram aquelas pessoas, Meguro retirou as bonecas de seus rostos. As 4 primeiras pessoas Meguro não reconheceu, mas as 2 últimas, Meguro sabia quem eram, devido a fotos que Matsuo mostrou e outras espalhadas pela casa. Aqueles eram Ayako e Hiroto. Meguro então pensou: a disposição dos retratos parecia algo como uma cerimônia de casamento, com Ayako sendo a noiva e Hiroto o marido. Seria aquilo uma espécie de casamento fantasma? Como ambos os jovens morreram antes de se casar, estaria Matsuo tentando realizar o casamento dos dois após suas mortes?
Meguro então posicionou novamente suas câmeras de visão noturna, preparou seu colchão e foi dormir. Por volta das 3 da manhã, Meguro acordou com barulhos estranhos vindo de um cômodo ali perto. Ele então se levantou e foi verificar, mas não encontrou nada. Foi então que ele pegou seu notebook e foi verificar as imagens das outras câmeras. Nisso Meguro viu, os mesmos fenômenos que vira 8 anos atrás, estavam se repetindo. Ayako subia as escadas e ia até o quarto de Hiroto. Outra coisa estranha que aconteceu foi um objeto no altar Shinto simplesmente cair sem nenhum motivo. Meguro foi até o local para verificar, e nisso ele acaba notando algo que havia deixado passar em branco, mais um retrato com uma boneca em cima. A queda daquele objeto acabou tirando a boneca de cima do retrato, que agora revelava o rosto da pessoa. Que rosto era esse? Era o rosto de Matsuo. Meguro estranhou aquilo, já que após a morte de Matsuo, ninguém mais viveu na casa, e dificilmente alguém teria vindo para posicionar o retrato ali, ou seja, aquilo foi preparado por Matsuo antes mesmo de sua morte. No retrato de Matsuo, Meguro descobriu um pequeno corte de papel no canto inferior direito. No papel dizia: "Eu sacrifico minha vida em nome de Tonson-sama." Isso pegou Meguro completamente de surpresa. Quem era Tonson-sama? Era algum tipo de divindade responsável por rituais assim? Meguro deduziu que nos últimos minutos de vida, Matsuo tenha orado para essa divindade, a fim de sacrificar sua vida para que o casamento de Ayako com Hiroto acontecesse no pós-vida. No dia seguinte, Meguro recolheu suas coisas e voltou para casa. Nisso começou a pesquisar a respeito desse Tonson-sama. Ele procurou em livros e na internet, mas não foi capaz de encontrar nada. Meguro acreditava que aquele ritual poderia ser de uma região ou religião específica. Meguro estava prestes a voltar até a casa para procurar por mais informações, mas recebeu uma ligação do dono, falando a respeito do acidente onde um carro bateu no portão da casa. Naquele dia, Meguro foi até o local, mas não entrou na casa. Apesar do acidente não ter sido nada demais, com ninguém se ferindo seriamente, Meguro foi aconselhado a buscar a ajuda de um médium. Esse é que mandou Meguro parar sua investigação imediatamente, já que ele havia dado de cara com algo sério, algum tipo de maldição, algo que ele não deveria ter tocado. O vídeo se encerra com a opinião pessoal de Meguro a respeito do caso. Ele acredita que o que Matsuo queria da divindade chamada de Tonson-sama era um casamento após a morte. Através daquele ritual, daquela espécie de cerimônia, as almas de Ayako e Hiroto se casariam, mesmo após suas mortes. Meguro acreditava que Matsuo estaria tentando realizar este ritual desde 1990, mas sem sucesso, terminando com Matsuo sacrificando sua própria vida em 2015 para dar certo. Mas como podemos ver, não funcionou, já que mesmo em 2023, Ayako continua indo até o quarto de Hiroto à sua procura. Muitas questões a respeito do caso acabaram ficando em aberto, e com a morte de Matsuo, nunca mais teremos as respostas para o que de fato estava acontecendo. Meguro conclui que talvez tenha sido melhor que o ritual tenha falhado, pois não se sabe que destino as almas de Ayako e Hiroto teriam, sendo usados em um ritual de uma entidade como Tonson-sama. Antes de deixar a casa, naquele dia de investigação, Meguro limpou os retratos e os organizou, de maneira que ficasse respeitosa, pondo um fim àquele ritual. E por fim, Meguro orou pela alma de ambos e foi embora. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, porque deu bastante trabalhinho pra fazer, ainda mais em cima da hora, porque eu meio que tô de viagem bem no dia que eu tô postando esse vídeo, então... Se vocês gostaram do vídeo, já sabem o que fazer. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele comentário pra me ajudar e é isso. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. E muito obrigado também a todos os membros que vêm ajudando o canal. Dito isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.